O que você faria se devesse 2 bilhões de reais e o seu maior patrimônio estivesse em risco? Para muitos, seria o fim. Para o Esporte Clube Corinthians Paulista, é o início da maior manobra financeira da história do futebol brasileiro. Esqueça o que você ouviu em conversas de bar. Hoje, vamos abrir a caixa preta do plano bilionário, a estratégia para quitar a Neoquímica Arena, a possível venda de ações na Bolsa de Londres e o projeto de expansão para transformar o estádio em um caldeirão de 70 mil lugares. O Timão está jogando o jogo dos grandes tubarões das finanças. Mas será que a conta fecha? Fica comigo, porque os detalhes que eu vou te mostrar agora, ninguém te contou. Antes de eu te mostrar os números, já esmaga o botão de curtir. Se você é corintiano, é sua obrigação entender o futuro do seu clube. Se não é, vem entender como o mercado da bola mudou para sempre. Se inscreva no canal e ativa o sininho, porque esse vídeo deu trabalho para investigar. Para a gente falar de futuro, a gente precisa ter a coragem de encarar o passado e o presente. O corintiano ouve falar em dívida da Arena todo santo dia, mas raramente alguém para explicar por que esse nó é tão difícil de desatar. Não é uma conta de cartão de crédito que você simplesmente parcela. É uma estrutura complexa que envolve 3 pilares: na Caixa, a Odebrecht e o Fundo de Investimento Imobiliário. Vamos dissecar isso agora. Tudo começou com um modelo de financiamento que, no papel, parecia sustentável, mas na prática se tornou uma âncora. O Corinthians tomou cerca de 400 milhões de reais via BNDES, mas o repasse foi feito pela Caixa Econômica Federal. O problema? O prazo de carência e os juros. Enquanto o estádio estava sendo construído e nos primeiros anos de operação, os juros não pararam de correr. Imagine que você financiou uma casa, mas nos primeiros 5 anos você só pagou uma parte mínima. O saldo devedor explode. Hoje, essa dívida com a Caixa, corrigida por taxas que acompanham a inflação e juros contratuais, gira na casa dos 600 milhões de reais a 700 milhões de reais, dependendo das amortizações e das multas por atraso que foram renegociadas recentemente. Mas calma, que o buraco é mais embaixo. Além da Caixa, existe a parte da construtora. Para levantar o estádio, foram emitidas debêntures, que são basicamente títulos de dívida. A Odebrecht, ou hoje Novo Honor, era detentora de boa parte desses títulos através de uma estrutura de fundo. O custo da obra subiu de 820 milhões de reais para mais de 1,2 bilhão de reais por conta de aditivos, exigências da FIFA para a abertura da Copa e o próprio custo do dinheiro no tempo. O Corinthians entrou em uma disputa jurídica e financeira, de um lado, a construtora cobrando o que gastou, do outro, o clube alegando que nem tudo foi entregue como prometido. Esse imbróglio adiciona centenas de milhões de reais ao passivo total. Quando somamos tudo, Caixa mais construtora mais juros acumulados, chegamos ao número que assusta qualquer investidor, em algo próximo de 2 bilhões de reais. Aqui está o que ninguém te explica direito. O Corinthians não é tecnicamente o dono direto do estádio hoje. Quem é o dono é o Fundo de Investimento Imobiliário Arena Corinthians. Como isso funciona? Toda a receita que o estádio gera, o seu ingresso, o cachorro-quente que você compra, o aluguel do camarote, o estacionamento, cai primeiro nesse fundo. O fundo, por sua vez, tem a obrigação de usar esse dinheiro para pagar as parcelas da dívida. O drama do futebol, se a Arena arrecada 100 milhões de reais no ano, mas a parcela da dívida com juros é de 90 milhões de reais, sobra quase nada para o clube investir no elenco. É por isso que você vê o Corinthians faturando alto com bilheteria, batendo recordes de público, mas com dificuldades de fluxo de caixa para pagar salários ou contratar craques. O clube vive o paradoxo do rico pobre. Tem um patrimônio magnífico, mas não pode usufruir do dinheiro que ele gera. O grande vilão aqui se chama juros compostos. Como o Corinthians passou períodos sem conseguir pagar o valor integral das parcelas, o que não era pago era incorporado ao saldo devedor. É a famosa bola de neve. Para você ter uma ideia, a taxa de juros aplicada em contratos desse porte costuma ser o CDI ou o IPCA mais uma taxa fixa. Com a economia brasileira oscilando e a taxa Selic alta, a dívida cresce mais rápido do que a capacidade do clube de aumentar sua receita. Se o Corinthians paga 50 milhões de reais em um ano, mas os juros do período foram de 60 milhões de reais, ele pagou uma fortuna e agora deve mais do que devia no início do ano. É por isso que o plano bilionário de quitação antecipada é a única saída real, ou mata a dívida no susto, ou ela continuará consumindo o clube por décadas. Percebeu o tamanho do desafio? Não é falta de dinheiro, é a estrutura da dívida que está errada. Agora que você entendeu o buraco, vamos falar de como o Corinthians pretende sair dele usando o mercado internacional. O próximo passo é entender por que Londres pode ser a salvação do Timão. Se você acha que pagar uma dívida de quase 1 bilhão de reais se faz apenas economizando no cafezinho, você está muito enganado. O Corinthians montou uma estratégia de 3 frentes para convencer a Caixa Econômica Federal de que o negócio é bom para o banco e vital para o clube. Vamos entender a tríplice aliança desse acordo. O primeiro pilar é o uso inteligente do contrato com a Hypera Pharma, a Neoquímica. O Corinthians recebe cerca de 300 milhões de reais, a valor nominal que, corrigido, ultrapassa os 400 milhões de reais pelo nome do estádio. No plano anterior, esse dinheiro entrava e se perdia no fluxo do fundo. Agora, a proposta é o direcionamento direto. O valor do naming rights é carimbado. Ele não passa pela conta do clube, ele sai da Neoquímica e cai direto no abatimento do saldo principal da dívida com a Caixa. Isso garante ao banco uma segurança que ele não tinha antes. O fluxo de pagamento não depende mais se o Corinthians vai vender jogador ou se vai ganhar títulos. Ele depende de um contrato publicitário de longo prazo já assinado. Aqui entra o marketing unido à finança. Imagine criar um título de capitalização onde o torcedor coloca, por exemplo, R$ 50 por mês. Parte desse dinheiro vai para um sorteio de prêmios, experiências no clube, camisas autografadas, visitas ao CT e a maior parte vai para um fundo de reserva
destinado exclusivamente a abater os juros da dívida. Para a Caixa, isso é excelente, pois pulveriza o risco. O banco deixa de depender apenas de um CNPJ e passa a contar com a força de consumo de 35 milhões de loucos. Se 1 milhão de corintianos aderirem a um plano simples, o potencial de abatimento anual é de centenas de milhões de reais. É o Corinthians usando sua maior característica, a massa, para liquidar um passivo financeiro. Este é o termo técnico que você precisa entender. Em valor presente líquido, a VPL. O Corinthians argumenta o seguinte para a Caixa: é melhor você receber 600 milhões de reais agora, ou com garantia firme, do que ficar esperando eu te pagar 1 bilhão de reais em parcelas que podem atrasar pelos próximos 20 anos. No mercado financeiro, o dinheiro hoje vale mais do que o dinheiro amanhã. O clube busca eliminar a gordura dos juros punitivos e das multas acumuladas durante a pandemia, reduzindo o montante total da dívida para um valor que possa ser liquidado de uma só vez ou em um curto espaço de tempo através de um novo financiamento mais barato. Se a Caixa aceita o desconto, o Corinthians limpa o nome da arena e recupera a autonomia sobre suas receitas de bilheteria. Mas por que a Caixa aceitaria isso? Simples. Para o banco, ter um crédito podre ou uma dívida que vive em renegociação é ruim para o balanço. Se o Corinthians apresenta uma garantia real, como naming rights e um aporte da torcida, o banco transforma um problema em um ativo seguro. Mas o plano não para por aqui. Tudo isso que eu te falei é só para acalmar a Caixa. O verdadeiro salto, o movimento que vai fazer o Corinthians jogar de igual para igual com os clubes mais ricos da Europa, acontece do outro lado do Oceano Atlântico. Vamos cruzar o mar e entender o que o Timão quer buscar na Bolsa de Valores de Londres. Agora, preste muita atenção. Aqui é onde separamos os amadores dos profissionais. Se o Corinthians quer ser um gigante global, ele precisa jogar onde o dinheiro do mundo está. E esse lugar não é a Faria Lima em São Paulo, mas sim a London Stock Exchange, a Bolsa de Valores de Londres. O plano é criar uma estrutura chamada Corinthians PLC, a Public Limited Company, uma empresa de capital aberto focada em um único ativo, na Neoquímica Arena. Você deve estar se perguntando, por que o Corinthians atravessaria o Atlântico para vender ações? A resposta tem duas palavras: em liquidez e maturidade. No Brasil, o mercado de ações para esportes ainda engatinha. Em Londres, investidores estão acostumados a negociar clubes como Manchester United e Juventus há décadas. Lá, existe o chamado Smart Money, investidores que entendem que um estádio de futebol não é apenas um lugar de jogo, mas uma plataforma de entretenimento, dados e consumo. Ao listar a Arena em Londres, o Corinthians atrai fundos de investimento árabes, americanos e europeus que buscam ativos brasileiros valorizados, mas com a segurança jurídica de uma bolsa internacional. Para vender algo, você precisa saber quanto vale, e a estimativa para a Neoquímica Arena é agressiva. Considera-se não apenas o custo do concreto, mas o potencial de geração de caixa pelos próximos 30, 40 anos. Receita de bilheteria, em média de 100 milhões de reais por ano. Naming rights e patrocínios, em fluxo garantido por décadas. Eventos e shows, o potencial de ser a maior casa de espetáculos de São Paulo. Analistas sugerem que, bem gerida, a arena pode ter um valuation, ou valor de mercado, entre 2,5 bilhões de reais e 3,8 bilhões de reais. Se o Corinthians vender apenas 49% desse fundo em Londres, ele arrecada imediatamente entre 1,2 bilhões de reais e 1,8 bilhão de reais. O que isso significa? Significa que, em um único dia, o Corinthians assina um cheque e zera a dívida com a Caixa e com a Odebrecht. O projeto mais recente, batizado de SA Fiel, propõe algo ainda mais ousado: a democratização dessas ações. O plano divide a venda em 3 fatias: investidores profissionais, para os grandes fundos que aportam mais de 1 milhão de reais; varejo amplo, para pequenos e médios investidores; reserva popular, em ações baratas, a entre R$200 e R$2.000, para que você, torcedor, seja literalmente dono de um pedacinho do estádio. O objetivo é pulverizar o capital. Ao invés de ter um único dono como o Botafogo ou o Cruzeiro, o Corinthians quer ter milhares de donos, garantindo que ninguém mande sozinho. A maior preocupação da Fiel é: se a gente vender, o Corinthians ainda manda no estádio? O plano bilionário prevê que o clube retenha 51% das ações ordinárias, com direito a voto. Isso significa que o Corinthians vende o lucro, mas mantém o controle. O investidor em Londres ganha dividendos quando o estádio lucra, mas ele não pode decidir o preço do ingresso ou mudar a cor das cadeiras. É o modelo que o Bayern de Munique usa na Allianz Arena. Em parceiros gigantes como Adidas e Audi são donos de fatias, mas o clube é o soberano. É a transformação do Corinthians de um clube endividado em uma multinacional do entretenimento. Mas para atrair esses bilionários de Londres, o estádio não pode ser apenas bom, ele precisa ser o melhor e o maior da América Latina. E é por isso que a segunda parte desse plano é tão chocante quanto a primeira: a expansão para 70 mil lugares. Como o Corinthians vai fazer isso sem gastar o que não tem? Vamos ver os detalhes da obra agora. Pagar a dívida é a obrigação, expandir é a ambição. A Neoquímica Arena já é um dos estádios mais modernos do mundo, mas ela nasceu com um segredo na sua estrutura: ela foi feita para crescer. O projeto original do arquiteto Aníbal Coutinho previa uma capacidade muito maior do que os atuais 48 mil lugares. O plano bilionário quer finalmente tirar esse projeto da gaveta e colocar o Corinthians no patamar de capacidade dos maiores estádios da Europa. Vamos falar de como Itaquera vai virar um colosso de 70 mil vozes. O foco principal da expansão está atrás dos gols. Hoje, existe um espaço vazio considerável entre a última fileira de assentos e a estrutura externa. O plano prevê o fechamento desses vãos com novas fileiras de assentos ou, o que é mais provável e desejado pela torcida, a criação de setores de pé ampliado. Imagine a muralha amarela do Borussia Dortmund, mas em preto e branco. Ao verticalizar esses setores e aproximar a torcida
dívida ainda mais do campo, o Corinthians não ganha apenas em número de pessoas, ganha em pressão psicológica. A ideia é adicionar cerca de 15 a 20 mil novos lugares apenas nessas extremidades, transformando a arena em um caldeirão fechado e intimidador. Aqui está a matemática que você precisa entender. Muita gente acha que expansão é só para colocar ingresso barato, mas, no futebol moderno, a expansão serve para equilibrar a pirâmide social do estádio. A base da pirâmide, com 70 mil lugares, o Corinthians pode se dar ao luxo de ter 20 mil ingressos populares, mantendo a pulsação da arquibancada. O topo da pirâmide, em a expansão prevê a criação de novos skiboxes e camarotes de ultraluxo nos níveis superiores. Por que isso importa? Porque um camarote vendido para uma multinacional por R$1 milhão por ano rende mais do que centenas de cadeiras comuns. Ao aumentar a capacidade total, o clube libera espaço para criar áreas de hospitalidade que hoje estão esgotadas. É o conceito de yield management, extrair o máximo de lucro de cada metro quadrado do estádio. Um estádio que só abre de 15 em 15 dias é um desperdício de dinheiro. O plano de expansão foca em transformar a Neoquímica Arena no maior hub de eventos da Zona Leste de São Paulo. O projeto estuda tecnologias de palcos que podem ser montados fora do gramado ou em estruturas retráteis, permitindo que shows de grande porte aconteçam sem destruir a grama, ou pesadelo de todo técnico. Com o fechamento dos setores norte e sul, a acústica para shows melhora drasticamente, atraindo turnês internacionais que hoje ficam restritas ao Morumbi ou ao Allianz Parque. Mais áreas construídas significam mais salas de convenções, museus ampliados e restaurantes funcionando de segunda a segunda. A meta é que a arena gere receita 24 horas por dia, 7 dias por semana. Lembra que falamos da Bolsa de Londres? Investidores não compram história, eles compram projeção de crescimento. Quando o Corinthians apresenta um projeto de expansão para 70 mil lugares, o valor da ação, ou valuation, sobe na hora. Um estádio para 70 mil pessoas com ocupação média de 80% gera um fluxo de caixa infinitamente superior ao modelo atual. Isso faz com que a fatia de 49% que o clube quer vender valha muito mais dinheiro, facilitando a quitação da dívida original. É um círculo virtuoso, em você expande para valorizar, vende para pagar a dívida, e fica com um estádio gigante quitado. Mas você sabe, nem tudo é tão simples. No Corinthians, a política e a economia andam de mãos dadas, e sempre há riscos no caminho. O que pode dar errado nesse plano perfeito? É o que vamos analisar agora, sem passar pano para ninguém. Até agora, parece o cenário dos sonhos, certo? O estádio cresce, a dívida some e o Corinthians vira uma potência financeira. Mas, se fosse fácil assim, qualquer clube já teria feito. O plano bilionário é uma aposta de alto risco e existem 3 frentes onde tudo pode desmoronar se a gestão não tiver o pé no chão. Vamos falar a verdade que dói, os riscos reais. O maior inimigo do Corinthians, historicamente, muitas vezes esteve dentro do próprio Parque São Jorge. O clube vive em um regime de eleições a cada 3 anos, com grupos políticos que, frequentemente, são ferrenhos opositores. O problema? Um plano de IPO na Bolsa de Londres e uma renegociação de 20 anos com a Caixa exigem continuidade. Nenhum investidor estrangeiro vai colocar R$500 milhões em um projeto se ele não tiver certeza de que o próximo presidente vai honrar os contratos. Se houver uma ruptura política, ou se novos escândalos de gestão surgirem, o mercado internacional fecha as portas na hora. O Corinthians precisa de um acordo de cavalheiros entre as chapas para que a arena seja tratada como Estado, e não como arma eleitoral. O segundo risco não depende do clube, mas do mundo. Estamos falando de listar um ativo brasileiro em Londres. Se o real desvaloriza demais, o lucro enviado aos investidores lá fora diminui, tornando a ação menos atraente. Em momentos de crise global ou guerras, os investidores retiram dinheiro de países emergentes, como o Brasil, e buscam segurança em títulos do governo americano. Se o Corinthians tentar lançar suas ações em um momento de economia global fria, o valor arrecadado pode ser muito menor do que o necessário para quitar a dívida. O timing aqui é tão importante quanto o plano em si. Um erro de 6 meses no lançamento pode custar centenas de milhões de reais ao clube. Por último, e talvez o mais sensível para nós, o risco de campo. Diferente de uma fábrica de sabão, o produto do Corinthians depende de 11 jogadores e uma bola. Para manter a arena de 70 mil lugares lotada e os camarotes vendidos a preços de ouro, o time precisa estar no topo. Um eventual rebaixamento ou uma sequência de anos fora da Libertadores destrói o valuation da arena. Investidor odeia a incerteza. Se o time não performa, a receita de bilheteria cai, o consumo no estádio despenca e as ações em Londres derretem. O plano bilionário exige que o Corinthians seja gerido com excelência esportiva constante. Não há espaço para anos perdidos. Se o futebol falha, a engenharia financeira quebra junto. O clube volta ao ciclo vicioso de juros e dívidas acumuladas. É por isso que este plano é tão audacioso. Ele obriga o Corinthians a ser profissional em todos os setores, do conselho deliberativo ao ponta esquerda. Mas, se esses riscos forem controlados, meu amigo, o que vem a seguir é o que vai mudar o patamar do futebol brasileiro para sempre. Vamos ver o que acontece no dia seguinte à quitação da arena. Agora, feche os olhos e imagine o Corinthians com as mãos livres. Imagine que cada centavo que entra na bilheteria em um clássico contra o Palmeiras ou em uma quarta-feira de Libertadores não vá mais para uma conta da Caixa Econômica, mas sim direto para o departamento de futebol. Estamos falando de uma libertação financeira que pode mudar a hierarquia do futebol sul-americano. Quando o plano bilionário quita a arena, o Corinthians muda de prateleira. Hoje, o Corinthians vive asfixiado. Por ano, o clube deixa de investir cerca de R$100 milhões a R$150 milhões no futebol por causa dos custos da arena. No futebol atual, esse valor é a diferença entre contratar um jogador mediano e trazer um protagonista de nível europeu. Com a dívida quitada, esse fluxo de caixa é liberado instantaneamente. O clube passa a ter o chamado lucro limpo. Esse dinheiro deixa de
de ser juros para o banco e vira salário para um novo camisa 10, vira estrutura de recuperação física, vira tecnologia de scout. É o fim da era de fazer muito com pouco para entrar na era de fazer o máximo com o que se arrecada. Com a arena quitada, o Corinthians atinge um faturamento bruto que pode ultrapassar R$1 bilhão anual. Isso coloca o clube no mesmo patamar financeiro que Flamengo e Palmeiras, mas com um diferencial: o potencial de engajamento da Fiel. O clube não precisará mais parcelar compras de jogadores em 5 anos. Poderá chegar na Europa ou no mercado sul-americano e comprar à vista, reduzindo o preço final e vencendo a concorrência. O Corinthians para de vender suas joias da base na primeira proposta de €10 milhões para pagar as contas do mês. Ele passa a segurar o craque, valorizar o ativo e vender apenas pelo valor real de mercado. Não é só sobre comprar, é sobre criar. Uma parte vital desse dinheiro liberado será injetada no terrão. O plano prevê que o CT da base receba investimentos em inteligência artificial para mapeamento de atletas e a construção de novas estruturas que repliquem o ambiente da arena. O objetivo é que o Corinthians volte a ser a maior fábrica de talentos do Brasil, mas com uma diferença: agora o clube tem dinheiro para dar suporte às famílias dos atletas e evitar que eles saiam de graça ou por valores irrisórios devido a dívidas urgentes. Nos últimos anos, vimos um domínio financeiro de clubes que organizaram suas casas mais cedo. O Corinthians, mesmo endividado, sempre se manteve competitivo no grito. Agora, imagine esse mesmo Corinthians com a saúde financeira do Flamengo. A quitação da arena é o último obstáculo para que o Timão recupere sua hegemonia. Com o estádio expandido para 70 mil pessoas e as contas no azul, o Corinthians passa a ter a maior arrecadação por jogo da América Latina. Isso cria um ciclo imbatível: um time forte, estádio lotado, mais receita, time mais forte ainda. O plano bilionário não é para ganhar o próximo Paulistão ou a próxima Copa do Brasil. É um plano para os próximos 50 anos. É a estratégia para garantir que o Corinthians nunca mais seja refém de bancos ou empreiteiras. Mas e aí? Depois de ver tudo isso, você acha que essa é a salvação ou um sonho grande demais? O plano bilionário não é apenas sobre tijolos e cimento. É sobre a sobrevivência do Corinthians como potência global. Se o clube conseguir destravar a arena em Londres e ampliar sua capacidade, o teto do Timão deixa de existir. Mas eu quero saber de você: você acredita que essa diretoria consegue entregar esse plano ou é apenas mais uma promessa política? Você compraria ações da arena se elas estivessem na bolsa? Se você chegou até aqui, você é um torcedor diferenciado. Comenta aqui embaixo o Timão Bilionário para eu saber que você assistiu tudo. Não esquece de compartilhar esse vídeo no grupo de WhatsApp da família e do futebol. Vamos ver quem realmente entende das contas do clube. Valeu e até o próximo vídeo.